dia, meus amigos, tudo bem? Bom, ainda respondendo a pergunta do Bruno Freire, então agora nós vamos para a segunda parte da resposta. Quem não assistiu a primeira parte, volta ali a um vídeo anterior. Então, a pergunta é para saber se o projeto que nós fizemos dos bezerros, se ele funciona para quem compra. E aí eu ampliei a resposta para quem cria também, certo? Então eu peguei a primeira parte da pergunta e simulei com o que eu paguei de ágio em bezerro esse ano. Mas agora eu vou tentar ampliar mais um pouco. Qual que é a média do ágio do bezerro? Com quem a gente conversa, igual aqui na região, não é muito questão não é muito costume ter bezerro em peso, mas eu cheguei numa conta aqui de aproximadamente 25%. Então, a média é 25%. Esse ano foi trabalhado com 12,5%. E na época de bezerro em alta, até 30 e poucos por cento, certo? Então, 25%. Quando a arroba estava R$240, então é R$8 o quilo do boi gordo, né, do animal sem ágio, mais 25%, R$10. Então dá R$2 por quilo de diferença em relação ao bezerro, em relação ao quilo sem ágio, certo? R$2 esse quilo. Se a gente considerar um bezerro de 200 quilos, nós estamos falando em R$400. 200 quilos, faltou um pouquinho para 7 arrobas. Se considerar que nós vamos colocar mais 11 arrobas para matar esse animal com 18 arrobas, então nós vamos ter um espaço para trabalhar de 11 arrobas. Se a gente considerar esse ano, que a maior parte do ano nós trabalhamos com a média de custo de produção de R$200 por arroba, sobraria R$40 por arroba produzida, vezes 11 arrobas, que é o que cabe nesse animal, 440. Se eu já paguei R$400 de ágio, então tá fora, não compensa. Ou então acabou a conta. Aí, igual eu falei, nós gastamos R$200 na maior parte do ano. Se o produtor, ou o produtor do bezerro, ou o comprador, ele chega na seguinte conta: olha, eu não quero mais vender meu bezerro. Ou o cara que tinha o bezerro, ele fala: não, eu não estou contente com o meu arrendamento, eu quero arrumar uma alternativa. Então a gente vamos pensar assim, vamos esquecer a possibilidade de recriar pasto, né? E vamos tentar achar uma alternativa dentro do confinamento. Na minha visão, qual seria a alternativa? Seria esse produtor tentar se preparar com os insumos. Então esse ano nós tivemos oportunidade de insumo de polpa cítrica no valor interessante, de sorgo no valor interessante, de DDG no valor interessante durante o ano. Então às vezes esse cara chegaria numa conta mais interessante do que os 200. Você entendeu? Então aí ele conseguiria fazer uma margem não de R$40 por arroba, mas de 60. Mas pelas contas que eu fiz até o momento, acima de 25% de ágio na atual conjuntura do grão, o cara já não vai conseguir fechar. Ao menos que ele consiga uma oportunidade de grão muito interessante que barateie demais a dieta dele. Só para concluir o raciocínio, essa semana eu estava conversando aqui com um potencial cliente. Ele não mandou boi para nós ainda, mas está estudando. E esse cara, ele cria, recria e engorda. E ele falou que ele estava tendo resultado na propriedade dele e tal. E aí ele começou a explicar para mim como é que ele fazia a engorda. Conforme nós fomos conversando a respeito da engorda, ele viu que os insumos dele estão comprados um pouco acima da média. E esse pouco acima da média, do que eu compro, por exemplo, faz o custo dele ficar acima do que eu vendo a arroba produzida para ele, você entendeu? Então esse cara já está estudando e começar a mandar boi aqui, porque nas contas que a gente fez junto aqui, melhora o resultado da propriedade dele. Então aí ele foca mais na cria e na recria, aumenta a quantidade de vaca. Então esse seria a conta do resultado indireto que eu estava esquecendo de mencionar. Então se a pessoa sempre ela fala: não, eu vou tirar o bezerro aqui, eu não vou usar pasto,
Então aí ele começa a ter uma capacidade de produzir mais bezerro, ou pelo manejo dele ficar mais direcionado, ou por poder ter um pouco mais de gado mesmo. Então aí dessa maneira ele melhora o resultado dele lá por ser mais especialista no que ele está fazendo. Então acho que é isso que eu tinha para falar a respeito da pergunta do Bruno. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Tendo mais aí, vamos dizer assim, não estou falando uma verdade absoluta, estou falando do jeito que eu vejo, e a gente está aqui para aprender junto. Se tiver outro ponto de vista, a gente está aqui para os dois aprender e os dois melhorar. Fiquem com Deus aí, um abraço.